Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia. Que Deus, por sua bondade, sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e cuidando da nossa existência, hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma porção da palavra de Deus com você nessa manhã, para a nossa meditação e alimentação da nossa alma, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7. Que diz assim: Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. O contexto vai dizer que o jovem Samuel servia ao Senhor no templo perante Eli. E chegada uma certa noite, ambos estavam no seu leito para poder dormir, para poder descansar, antes que a lâmpada de Deus do templo se apagasse. Sendo que naquela noite Deus ele queria ter um particular com Samuel, com o jovem Samuel. E por uma vez em sonho chamou Samuel, Samuel. E por sua vez Samuel foi até onde estava deitado o sacerdote Eli e perguntou para ele: Senhor, o que tu queres? Por que me chamaste? E ele foi e respondeu: não, eu não te chamei, volta a dormir. E aconteceu isso pela segunda vez. E Samuel saiu do seu leito, foi falar com Eli e perguntou: diga-me, Senhor, por que tu me chamaste? E ele falou: não, não te chamei. E na terceira vez, na subsequência da terceira vez, ele entendeu que Deus queria ter um particular com Samuel. E por sua vez ele falou assim: olha, Samuel, quando te chamar de novo, tu diga assim: fala que o teu servo ouve, Senhor. E assim aconteceu. Pela quarta vez consecutiva, o Senhor ele falou com Samuel, dizendo: Samuel, Samuel. Aí ele fez da maneira que o profeta, que o sacerdote tinha instruído eles, Eli. E Samuel disse: diga que o teu servo ouve. E ali Deus começou a revelar muitas coisas que iria fazer em Israel, coisas grandiosas, onde se tiniriam as orelhas daqueles que iriam contemplar o que Deus ia fazer. Só que até então Samuel não sabia que era através da vida dele. E ali Deus revelou para Samuel que iria entrar com juízo contra a casa de Eli, que ele estava agindo de maneira negligente para com os comportamentos reprovados, execráveis dos seus próprios filhos. E não os repreendeu. Então Deus ia entrar com juízo contra a casa de Eli e determinou o seguinte: olha, eis que a iniquidade lá ficará e não sairá, nem através de sacrifício, nem de oferta e nem de manjares. Então Deus revelou profundidades ali para Samuel, sendo que no começo do capítulo vai dizer que a palavra de Deus era de muita valia naquela época, porque Deus não manifestava muito assim em visão e sonho, mas esse momento era um momento ícone, né? Era um momento que ia iniciar um manifestado poder de Deus através da vida de Samuel, né? Mas a Bíblia diz no contexto, no início aí do capítulo, que o jovem Samuel, ele servia ao Senhor no templo perante Eli. Só que no verso de número 7, olha o que diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Quer dizer, ele servia ao Senhor no templo junto, perante o sacerdote Eli, mas só que ele não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então eu entendo o quê? Que é possível uma pessoa servir ao Senhor e não conhecer o Senhor. Porque no começo do capítulo diz que ele servia ao Senhor no templo perante Eli. Então eu vejo claramente pelo texto que tem como a pessoa servir ao Senhor e não conhecer o Senhor.
O que aconteceu aqui antes de Eli falar para ele assim, olha, vai, quando te chamar de novo, tu vai dizer assim, fala que o teu servo ouve. O que aconteceu com Samuel? Ele não identificou a voz de Deus querendo falar com ele no particular, para Deus revelar aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele naquele período, naquela época e naquele tempo. Ou seja, existe uma gravidade aqui muito grande. Então ele, além de não identificar a voz de Deus, ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Eis aí a questão do perigo. Você confundir a voz de Deus com a voz do homem. E, por sua contrapartida, confundir a voz de Deus, sendo que não é Deus. E Deus ali começou a revelar coisas que iriam fazer através da vida dele. Olha, eu vou entrar com juízo, eu vou começar e vou exterminar a casa de Eli, e a iniquidade não vai sair do meio dela, nem por sacrifício, nem por oferta, nem por manjares. E aí, depois de tudo aquilo que Deus revelou para Samuel, eles foram descansar o seu corpo físico, foram dormir. E pela manhã Samuel foi abrir o templo, e o sacerdote também, se despertando pela manhã, chamou Samuel. Samuel, vem aqui. Shalom. O que foi que Deus te falou na visão que ele queria falar contigo? Olha que situação. Não me deixe de dizer nada daquilo que foi te falado, porque se você assim o fizer, será acrescentado para ti. Me diga o que o Senhor falou contigo. Aí ele falou. Tudo que Deus tinha dito, que iria entrar com juízo, tudo. E aí, Eli, por sua vez, falou o quê? Seja feita conforme a vontade de Deus. Sabe por quê? Eli falou isso. Porque nada pode impedir o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a vontade de Deus. Nós temos que entender que o juízo de Deus é eminente diante de algumas situações. Por quê? Porque o juízo faz parte do caráter de Deus. Deus, ele não pode entrar com absolvição onde existe uma necessidade de juízo. Mas o nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de paz, mas ele, por sua vez, no momento certo, ele vai ter que entrar com juízo. Porque ele não pode adoçar onde tem que haver punição, juízo. A Bíblia diz que Deus, ele não toma o inocente por culpado, porém ele não toma o culpado por inocente. É o juiz, é juízo. Agora aqui, essa palavra me chamou a atenção no seguinte. Samuel servia ao Senhor no tempo perante Eli, mas ele não conhecia o Senhor. Está aí no versículo. Ele não conhecia a palavra, a voz, o tom da voz de Deus. Aí eu te pergunto nessa manhã. Você está servindo ao Senhor através de alguém que tem demonstrado, ou pregado, ou falado de um Deus para você? Ou você tem intimidade de ouvir a voz de Deus falar com você? Ou você tem estado tão ocupado, tão entronizado com as questões daqui da vida, dessa terra, desse mundo, que você não tem sensibilidade? Aí eu te pergunto, o tempo que você serve ao Senhor, você conhece a voz de Deus, o tom da voz de Deus? Você consegue discernir, louvado seja Deus, o código do tom de Deus falando com você? Nessa manhã Deus está falando com você. Eli, ele estava reprovado porque ele estava passando a mão sobre os comportamentos execráveis, reprovado dos seus filhos, que profanavam o sagrado dentro do templo. Mas o Senhor tem um tempo determinado para ele estar com juízo. E antes disso, ele entra com uma longanimidade, sabe? Ele vai tendo paciência, vai dando uma oportunidade, 2, 3, 4, 5. Só que a hora do juízo de Deus chega. O Senhor está falando com você nessa manhã. Olha a gravidade que tem. Ele confundiu a voz de Deus, porque ele não conhecia o Senhor, ele não conhecia o código do tom da voz de Deus. Ele não tinha experiência com Deus. Aí eu te pergunto hoje, você serve a Deus? Você é um cristão por conta de alguém que é usado por Deus? Que você acha que é usado por Deus? E você não tem intimidade? Ou você conhece a voz de Deus? Olha o risco que tem aí.
Ele confundiu a voz de Deus com a voz de sacerdote. E quando tem ao contrário isso, essa situação, a pessoa confunde a voz do homem com a voz de Deus. Eis a questão. O que fazer diante de uma situação gravíssima dessa? Samuel, ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. E muitos confundem a voz do homem como sendo a voz de Deus. Então, nessa manhã, peça sabedoria para Deus, peça graça, peça força, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que Deus ele quer fazer grandes coisas através da sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Eu quero orar por você e por mim. Pai, em nome de Jesus, te louvo, te exalto, te enalteço. Espírito em verdade, muito obrigado por esta palavra. Tenha misericórdia da vida de cada um de nós. Nos cobre por teu sangue, livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.